temos o Kairos de Deus. Por quê? Porque quem controla o tempo é Deus. Quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Quem é que governa todas as coisas? Quem é o Senhor absoluto? Quem é antes do tempo? É Deus. Seja íntimo de Deus, meu querido, e Ele vai revelar a você o seu tempo. Jeremias conhecia o tempo de Deus, porque ele era íntimo do Senhor. Deus revelava a ele as coisas que ele iria fazer, no tempo exato, no tempo certo, no tempo determinado. Meu querido, se você quer saber o tempo de Deus, seja íntimo dele. Amém. Qual é o tempo de Deus para a sua vida? Não sei, mas Deus sabe. Então seja íntimo dele. Tenha intimidade com esse Deus para descobrir como é que ele caminha na história, como é que ele se revela na história, como é que ele se revela mais ainda na minha e na sua história. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós pensamos que deveria ser mais rápido. No que diz respeito às bênçãos, aos sonhos, aos projetos que temos, tinha que ser mais rápido. No que diz respeito a envelhecer, tinha que ser mais lento. Mas nós não temos esse tempo. Nós não sabemos esse tempo. E como então vamos saber, pastor? Buscando a intimidade com Deus. Porque quando somos íntimos de Deus, nós aprendemos a hora de Deus para as nossas vidas. A hora em que Ele vai agir. Como é que Ele vai fazer? Nós vamos descobrir o Kairos de Deus quando nós entrarmos nesta intimidade com Ele. E a Bíblia diz que Deus se revela para aqueles que são íntimos dEle. Amém? Segundo, quando somos íntimos de Deus, nós entendemos e aprendemos o que está no coração de Deus. A Bíblia diz no Salmo 55, 14, que Deus revela os segredos do seu coração aos que são íntimos. Quando nós somos íntimos de Deus, nós passamos a entender e a aprender e a compreender o que está no coração de Deus. Deus quer se revelar a você, meu querido. Existe uma grande diferença entre ser íntimo de Deus e ser familiarizado com Deus. Existe diferença muito grande nisso. Apenas ter uma visão panorâmica de Deus tem diferença de intimidade com Deus. Deus não quer que você tenha uma visão panorâmica dele. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Pois tendo intimidade com Ele, você vai entender e aprender o que há no coração de Deus. Isso é bem explicitado em Jesus. Jesus tinha uma multidão que era apenas familiarizada com Ele. Uma multidão que dizia que o conhecia. Uma multidão que estava atrás daquilo que Jesus estava realizando, dos milagres, da bênção, da comida. E isso é tão verdade que certa feita, Jesus disse uma palavra mais dura para esta multidão. E eles então saíram de fininho, e foi saindo, foi saindo, foi saindo, e ficou só os discípulos. E Jesus então se volta para os seus discípulos e faz uma pergunta a eles: e vocês? Querem também?
E eles então disseram: Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. A multidão era familiarizada com Jesus, conhecia Jesus, mas não tinha intimidade com Jesus. E a minha pergunta para você é se você quer estar na multidão ou se você quer estar entre os íntimos de Deus. Quando somos íntimos de Deus, nós entendemos, nós começamos a aprender e a ter uma revelação do que está no coração de Deus. Amém? Terceiro, quando somos íntimos de Deus, aprendemos a chamá-lo de Pai. Existe uma diferença também enorme, antagônica, entre conhecer Deus e conhecê-lo como Pai. Porque não é um relacionamento de longe. O relacionamento de Pai, do nosso Pai, do Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é um relacionamento de longe, mas ele é um relacionamento de proximidade. Eu não estou me relacionando com Deus longe, assentado num trono, cheio de glória e majestade. Não, não é apenas isso. Eu estou me relacionando com meu Pai. Você precisa se relacionar com Deus nessa perspectiva. Ele é o seu Pai. Ele é o nosso Abba Pai, Paizinho, na intimidade. Quarto e último, para a gente terminar. Quando somos íntimos de Deus, não somos mais justos do que misericordiosos. Quanto mais a gente caminha com Deus, quanto mais nos aproximamos em intimidade com Deus, nos tornamos mais próximos uns dos outros. Nós não podemos ser demasiadamente justos para que isso nos separe, para que isso crie uma barreira entre nós e o nosso próximo. Quando somos íntimos de Deus, a grande bênção de sermos misericordiosos está no nível acima da justiça apenas. Nós precisamos ter um coração misericordioso. E isto só é possível se relacionando com Deus em intimidade. Meu querido, eu não sei o que é que você tem buscado. Eu não sei quais são os anseios da sua alma. Eu não sei quais são os desejos do seu coração. Não sei quais são os seus sonhos. Mas queria dizer algo a você nessa noite. Coloque como algo prioritário na sua vida conhecer Deus na sua intimidade. Coloque isso na primeira lista dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus alvos, dos seus planos. Primeiro lugar na lista, escreva: eu preciso ser íntimo de Deus. Depois todas as outras coisas poderão ser relacionadas, pois esse é o conselho das Escrituras. Não deixe Deus fora da sua lista de prioridades. Não deixe Deus fora da sua lista de projetos, de alvos, de sonhos.
Não saia para a vida, não corra para as coisas apenas sem Deus. Corra com Deus. Peça a Deus para correr do seu lado. Quem é íntimo de Deus se torna misericordioso por Deus, depois Deus é misericordioso. Deus é misericórdia pura. A Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos é a sua misericórdia. Porque é que estamos vivos, é a misericórdia de Deus. Você não pode ter no seu coração um sentimento que você é um santão. E agora então você está num patamar mais elevado que impede você de se relacionar com os outros, porque os outros são inferiores a você. Não. Misericórdia. Meu querido, eu queria convidar você para se colocar sobre os seus pés, para nós orarmos. Talvez você está aqui e eu tenho certeza que você tem muitos sonhos. Eu tenho certeza que você tem planejado muitas coisas. Não há nada de errado nisso. É preciso sim planejar, sonhar. É preciso ir atrás desses sonhos, sim. É preciso não estar parado, apático na vida. Mas antes de tudo isso, é preciso conhecer Deus. É preciso ter intimidade com Ele. Não há nada mais importante que isso. Pastor, nem meu casamento, não. Nem seu casamento. Pastor, nem a minha faculdade, não. Nem a sua faculdade. Pastor, nem o meu primeiro milhão, não. Nem o seu primeiro milhão. Eu preciso aprender intimidade com Deus. Ser íntimo dele. Deus quer se revelar a você. Outras portas se abrem. As melhores conquistas da sua vida serão Eu preciso acompanhadas da pessoa de Deus. Pois sem a pessoa dele, nenhuma conquista nessa terra tem valor e sentido algum. Toda conquista nessa terra sem Deus perde o seu valor. A sombra das suas asas. Então meu convite para você nessa noite é: não perca Deus de vista. Eu amo a sua. Aprenda a conhecê-lo. Aprenda a estar pertinho dele. Como seu pai. Estou sozinho. Como bom pai, amoroso, misericordioso, gracioso. Deus cuida de. O Deus que sabe do que você precisa antes de você pedir. Deus cuida. Mas Ele quer se revelar a você em intimidade. A sombra das suas Aleluia. asas. Deus cuida de